Bom dia, pessoal. Hoje, mais um dia, né, que a gente está fazendo essa série Sabará, percorrendo essas igrejas históricas espetaculares aí por essa cidade bela. Nós estamos hoje na igreja Nossa Senhora do Carmo, uma igreja antiga com essa arquitetura maravilhosa. E essa igreja que foi construída e financiada pela Ordem Terceira do Carmo. A pedra fundamental de construção foi lançada em 16 de junho de 1763 e ela teve várias pessoas, várias personalidades importantes que trabalharam aí para poder fazer a construção e transformar ela numa verdadeira obra de arte histórica e religiosa. Em frente a essa igreja, do lado oposto, temos esse cemitério da Ordem Terceira do Carmo. Esse cemitério é um local histórico, um sistema de sepultamento em gavetas. Antigamente eles chamavam de carneiro. Esse cemitério pertence à Irmandade da Igreja e sua construção tão antiga, a sua própria história, né, de 1838, de uso exclusivo dos integrantes leigos dessa Irmandade. Na época dos escravos, uma homenagem, uma própria as pessoas que tinham acesso ao cemitério, são pessoas autorizadas por essa rede, por essa entidade. Eles podem dirigir ao local e fazer homenagem aos seus queridos que outrora foram enterrados ali. Essa igreja, ela guarda trabalhos de talha, de escultura e pintura atribuído aos melhores artistas da época. A construção dela, né, ficou encarregada ao Tiago Moreira. Nós tivemos vários famosos escultores, como Francisco Vieira Servas, José Fernandes Lobo, Joaquim Gonçalves Rocha e Antônio Francisco Lisboa, que nada mais é o Aleijadinho, né? E nas mãos de Aleijadinho que surgiram o frontão, o frontispício e a portata com o medalhão da Ordem Terceira da Nossa Senhora do Monte do Carmo, dando leveza e elegância ao templo. E foi exatamente nesse período que entre 1771 e 1774, que Aleijadinho, e junto de todos esses artistas, pintores, fizeram a construção final, o acabamento de todas as esculturas presentes no interior dessa igreja. Este grandioso templo, edificado com pedras, a fachada encantaria por Aleijadinho e no seu interior vai ser visto, né, os altares com rococós esculpidos por Francisco Vieira Serves. E acolhem com isso as belíssimas esculturas dos santos São João da Cruz e São Simão Stock, realizados por Aleijadinho em 1779. E em seu interior, as pinturas dos forros da nave e da Capela Mor foram atribuídas a Joaquim Gonçalves da Rocha, ele que foi o responsável em fazer essas pinturas. A construção dessa igreja, ela ficou sob a responsabilidade de Tiago Moreira e sua fachada desenhada por Aleijadinho, responsável também pela modificação de seu interior. Foi quando Aleijadinho colocou uma balaustrada curva, 2 púlpitos com tambores e algumas linhas curvas que modificavam o coro, instalando nas paredes 2 anjos atlantes. Essas placas que vocês estão vendo são placas de reformas, porque ao longo do tempo, ao longo dos anos, várias outras reformas foram necessárias para que pudesse ser mantido esse patrimônio. Entre todos os artistas, né, que trabalharam, carpinteiros, etc., o mais famoso deles é o Aleijadinho. Vou falar um pouco rapidamente dele aqui, que parece um tempo maior. Em
nasceu, né, em 29/8/1738 em Vila Rica, hoje chamada Ouro Preto, e faleceu no dia 18/11/1814, aos 76 anos. Ele foi carpinteiro, escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Pode ser visto aí, ó, essas esculturas foram feitas aí ao redor da igreja, e ela tem as mãos de Aleijadinho. Ele foi um grande, né, um grande escultor no período barroco e rococó, e usava a pedra-sabão como motriz do seu trabalho. Fazia esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares, igrejas e obras, né, cujo tema tinha o objeto central a religiosidade. Logo na entrada, fiz questão de fazer a filmagem dessa réplica da igreja. Foi adquirida há muitos anos, mais de 30 anos. Não tem o nome de quem a esculpiu, mas ela reflete bem. Ela tem a característica bem real daquilo que foi construído por esses grandes mestres da construção e escultura. Essa pequena obra, ela está logo na entrada dessa grande igreja. Aproveitei para fazer algumas filmagens nessa parte inicial. A gente mostra móveis antiquíssimos, algumas esculturas religiosas, né? E entre essas esculturas religiosas, existe a principal delas que está nessa sala, que é a imagem de Nossa Senhora do Carmo, de 38 centímetros de altura. E essa imagem ela foi furtada em 1995 e só foi encontrada em uma casa de leilões em Campinas, em São Paulo, em 2024. Essa imagem foi resgatada, devolvida para a comunidade e para a igreja. Foi devolvida em 17/9/2024 e ela com isso foi colocada aí para que possa ser vista novamente. É uma peça sacra, né? O responsável por essa obra, por essa imagem, Nossa Senhora do Carmo, foi o artista português Francisco Vieira Servas, nascido em 1720, falecido em 1811, e ele que foi responsável em esculpi-la. Felizmente, ela foi recuperada do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e devolvida de onde ela não deveria ter saído. Existem outras imagens no local, outros santos e vários quadros pintados de artistas, alguns até desconhecidos, e que nessa primeira entrada da igreja, como se fosse uma antessala de recepção, nós temos essas relíquias, algumas até preservadas em vidros, para evitar que sejam furtadas e tenham o mesmo destino do que aconteceu com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, em 1995. Conversando com um funcionário dessa igreja, né, ele me disse que essa pintura, o pintor seria chamado Sepenuti, é um italiano, não consegui encontrar nada dele, e que a pessoa, né, que foi objeto da pintura seria Antônio Firmino de Souza Rossini, que seria uma pintura de 1867. Qualquer dos lados que você circular, para a esquerda, para a direita, é percebido que essa imagem ela vem acompanhando o seu olhar. De certa forma é bem curioso, foi o que ele até me disse. Voltando aí ao assunto que eu havia falado, sobre a imagem de Nossa Senhora do Carmo, ela ficou nesses 30 anos aí, já ia ser leiloada para ser levada para a Holanda. Hoje ela está aí no vidro, tem apenas 38 centímetros de estatura,
vocês conseguem observar. Logo em seguida, a gente vai percorrer a parte final dessa sala e vamos adentrar na parte principal da igreja, da nave principal dela. Agora, já no interior, na parte principal da igreja, é observado que tanto a nave como a capela-mor, elas vão apresentar pisos em campas e forros curvos de tabuado liso, e as pinturas, todas elas decorativas. É observado ainda, que dos 3 altares existentes, os 2 do arco cruzeiro caracterizam pela boa qualidade de talha e decoração de gosto rococó. Eu havia começado a falar de Aleijadinho e aproveitar para comentar e complementar, né? Seu pai era português, chamado Manuel Francisco Lisboa, e era mestre em carpintaria, e chegou em Minas Gerais no ano de 1728. Aleijadinho, que nasceu 10 anos depois, em 1738. Sua mãe era uma escravizada chamada Isabel. Ele aprendeu a esculpir ainda criança, observando o trabalho de seu pai, que esculpiu em madeira uma grande diversidade, uma quantidade muito grande de imagens religiosas. A qualidade de mestiço é difícil até para Aleijadinho obter o reconhecimento do seu talento. E veio por essa condição, não lhe foi permitido assinar suas obras, nem os livros de registros de pagamentos à época.
Sua fama só veio bem depois. E quando ela chegou, apesar de tudo, chegando em outras cidades, a lepra ou sífilis o atacou, fez com que ele tivesse aí tanto os seus pés como suas mãos deformadas. Apesar de ter essa deformidade, Aleijadinho não abandonou seu trabalho, sua arte, e ele colocava, ele atava, né, suas mãos com uma correia em couro para segurar o cinzel, o martelo e a régua, e assim ele continuava a fazer esses trabalhos manuais, essas obras artísticas maravilhosas que pode ser visto em Ouro Preto, Tiradentes, Congonhas, Sabará, que são as cidades históricas aí da época da Corrida do Ouro. Daí então eu vou deixar as imagens passando para que vocês possam observar esses detalhes e essa arquitetura fenomenal que existe no interior dessa igreja, Nossa Senhora do Carmo.